Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui a gente vai falar muito sobre gestão, inovação, liderança, sustentabilidade. E nesse assunto sustentabilidade, a gente trouxe para bater um papo com a gente aqui Maurício Conte. Maurício Conte, obrigado por você estar aqui conosco, viu? Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado à audiência. Vamos bater um papo um pouquinho sobre o que tem acontecido de mais inovador nessa área de sustentabilidade, né? Legal. E esse assunto é um assunto que está bem latente. E quando a gente está falando de sustentabilidade, no seu caso específico, bom, Maurício é formado em Engenharia da Computação e mestrado em Telecom em Turim. Quer dizer, morou ruim. Durante um tempo ele morou num lugar ruim. Segundo ele, chocolate é bom, é isso? Lá é uma região, é a região é a fábrica da Ferrero Rocher, né? Fica lá no Piemonte. Bom, além do chocolate, tem muitas outras coisas boas lá, né? É gostoso. É um centro industrial, né? Turim é um centro industrial a cidade não sei se você sabe, o T da Fiat é Turim, né? Ah, é? Fábrica Italiana Automobili Torino. Então que legal. A cidade ela vive do ecossistema da Fiat. E perto de onde eu morava ficavam os 3 grandes estúdios de design, que era Ruggiero, Ital Design e Pininfarina. Então, estava ruim, né, de design também. Pessoal fraco, né? Mas você chegou a ter também uma empresa de comunicação, não foi? Sim. Eu tive a Pitanga por acho que uns 10 anos, 12 anos. Legal. Fomos de alguma forma parceiros, concorrentes e né, o pessoal também estava na PP, acho que junto, né, com você. Então, fui sócio do Lenine, você deve conhecer, que continua na área. Figura. E foi um período muito bom. Eu uso até hoje, né? Porque o mundo é se comunicar, né, divulgar o que você pensa, vender suas ideias. E principalmente nessa questão da sustentabilidade, acho que é legal até fazer um paralelo para o ouvinte. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Tem muita gente que tem uma visão muito romântica da sustentabilidade. Vamos manter a floresta em pé, porque a humanidade precisa. Mas eu não acho que isso funcione. Eu acho que funciona você criar um modelo econômico que utilize a floresta em pé para gerar receita, para gerar lucratividade tudo isso, né? E que vai sustentar a floresta em pé que realmente a gente precisa. Então, eu não discordo onde a gente quer chegar, eu só discordo na forma que a gente vai chegar lá, porque essa forma romântica não funciona. Tanto é que entra governo, sai governo, o assunto desmatamento, queimada continua a mesma continua coisa, na pauta. Mais ou menos, mas não continua. Mudou em nada. Por quê? Porque a repressão não é suficiente. Não. Na verdade, a repressão tem se mostrado que não funciona. O que eu acredito que funcione, aí eu acho que o Brasil já é um exemplo para o mundo, mas a gente pode ser ainda melhor. O Brasil tem o Código Florestal, né, a lei ambiental mais severa e eu acredito que mais moderna de todo mundo, né? O proprietário rural brasileiro é o maior preservador de floresta do mundo. Ele mesmo, E ele tem a responsabilidade de preservar sem ter a contrapartida. Quando escreveram exatamente isso, quando escreveram o Código Florestal, né, quando aprovaram em 2008, é lindo, né? Na região que eu estou lá na Amazônia, 80% da área tem que ser mantida, né? Então, como é que você mantém 80% da área só com 20% explorável, economicamente explorável? É inviável. Na verdade, quem escreveu a lei não pensou nisso. Né? Aqui em São Paulo é menos, é 50%, em algumas áreas mais antigas até a obrigação é menor, mas vamos pensar no caso meu lá da Amazônia. Então, para viabilizar a exploração de uma área que 80% tem que ficar floresta, eu preciso que a floresta dê receita. E é essa a nossa proposta. Né? Quando eu sou da área de tecnologia, né, de formação, e aí quando eu resolvi empreender nessa área, eu falei, eu vou pegar alguma metodologia que já está pronta e vou aplicar. A gente tem uma área de 27.500 hectares lá em Rondônia, que é justamente onde vai estar sendo implantado o projeto. Eu vou pegar uma metodologia e vou aplicar, só que não existe. Então, a gente teve que dar um passo para trás, a gente está montando um instituto de pesquisa que a gente vai desenvolver toda essa metodologia de como explorar a floresta de uma forma inteligente e com baixíssimo impacto. Esse é o objetivo do nosso projeto, que chama Ianayaco. Aí eu já ia entrar nesse assunto, já entrando. Então, essa que você fundou agora, a Ianayaco, é justamente voltada para isso, para criar essa sustentabilidade, essa metodologia de como fazer isso na floresta. Isso, exatamente. E é que região que você falou? É no norte de Rondônia, próximo da fronteira com o Amazonas e o Acre. Norte da... Eu até vou estar agora dia 21, na verdade 22, 23, 24 em Rio Branco, vai ter um fórum amazônico, né, de bioeconomia.
E eu vou justamente falar sobre esse tema, porque é um tema que não é muito falado. Justamente como eu te falei, quando eu cheguei, né, para esse mercado, eu falei, pô, vou pegar algo que já estão usando, que já deu certo, e vou replicar. O Brasil é líder mundial, um dos líderes mundiais em silvicultura, que é justamente plantar floresta. Então você pega uma Suzano, é a 5ª maior empresa do mundo de papel, tem muita experiência. A Klabin, a própria International Paper, que é uma multinacional que está instalada aqui, né, que agora até mudou de nome, são empresas que têm muita expertise, muita tecnologia em silvicultura, mas não para a Amazônia. Para a Amazônia ninguém nunca fez. Então a gente tem que pegar esse conhecimento tecnológico de biotecnologia e aplicar para lá. Só que são outras espécies, é outro tipo de tecnologia que vai ter que ser desenvolvida. A grande pergunta é, no meu caso, por exemplo, eu vou plantar 22 mil hectares. A pergunta que é uma pergunta simples, mas a resposta é complexa. O que eu planto? Claro. O que é mais rentável? A diversidade só que não é só a mas... rentabilidade. Porque se eu plantar, por exemplo, uma floresta inteira só de uma árvore, eu não vou ter a biodiversidade da fauna e da flora, né? Da própria flora. Porque você tem a floresta secundária. A Amazônia, quem não foi ainda, né? Quem assiste os filmes, acha que é aquele gramado embaixo da floresta, mas não é. Você tem a floresta primária, que é alta, e depois você tem uma outra floresta embaixo, que é mais ou menos igual a Mata Atlântica. Você tem que, para conseguir atravessar, você tem que ir com o facão abrindo, você não consegue passar. Então é uma floresta bem densa. E as espécies, elas interagem, né? De repente uma bromélia vai deixar umidade para que uma outra planta que ela está instalada se desenvolva. E o determinado animal vai comer aquele fruto daquela planta e vai dispersar. Então você tem que pensar na interação entre as espécies. Mas você tem que pensar também na lucratividade. Se eu plantar um monte de planta que não é lucrativa, eu não vou conseguir ter rentabilidade. Então, quando você fala de lucratividade, aí tem mais um ponto. Eu vou plantar essa floresta agora, mas eu só vou, entre aspas, começar a colher daqui a 10, 15 anos, dependendo da espécie. Então, eu não posso olhar, essa que é a dificuldade do estudo que a gente começou. Eu tenho que olhar o que vai ser tendência de bioingredientes amazônicos daqui a 15 anos e plantar isso agora. Isso é difícil, porque nem tem muitos estudos. Então a gente está meio que desbravando, né? A gente está se sentindo meio Marechal Rondon quando subiu o telégrafo até lá em Porto Velho, né? Que foi um desbravador, por isso que o Estado inclusive chama Rondônia em homenagem ao Marechal Rondon. E a gente precisa desenvolver toda essa metodologia, toda essa pesquisa, né? Então isso ao mesmo tempo é desafiador, mas é emocionante, assim, porque a gente vai com certeza conseguir criar um novo modelo de desenvolvimento. E você tendo uma floresta que para o produtor passe de uma despesa a ser uma receita, aí você viabiliza esse modelo que eu falei da floresta em pé. Por isso que eu chamo de floresta produtiva. Só que sempre pensando na fauna e na flora. O pessoal fala muito de flora, mas esquece da fauna. Só que a fauna não é só porque os bichinhos são bonitinhos, é porque ela ajuda a dispersar a semente, ela ajuda muitas vezes a controlar o crescimento exagerado de uma determinada espécie, né? Porque a fauna também pode acontecer de uma espécie matar outra, né? Então, como é que você, numa situação de floresta produtiva, cria uma floresta em equilíbrio? Essa pergunta, no mundo, ninguém sabe responder, especialmente quando se fala de floresta tropical e de Amazônia, que muitas vezes numa determinada floresta tem 3.000 espécies de plantas. Aí, inclusive, é inviável plantar 3.000 espécies de plantas. A gente vai ter que selecionar um grupo menor, de 20, 30, alguma coisa nessa linha que a gente foca. Então, o que eu acho que é interessante, até finalizando o link aí que você falou, na época de pitanga, né, até o nome tinha já um pouco esse viés, né, de valorizar o que é a nossa fauna, especificamente falando de Mata Atlântica, porque é onde a gente está, né, que a pitanga ela é nativa daqui, é uma berry, né, uma cerejinha nativa nossa aqui do Brasil, e vai até a Guiana, né? É quase o que o território todo. E na época, na pitanga, até a gente foi a primeira agência do Brasil a fazer o offset, né? A neutralizar o carbono das campanhas. A gente fez isso em 2007, se eu não me engano, faz bastante tempo. Então já tinha um pouco essa preocupação nossa desde daquela época, né? Mas voltando à questão da minha experiência, e aí como a gente... hoje as nossas carreiras, né, como executivo, elas vão mudando de área, né? Eu já fui de telecom, já fui de tecnologia, já fui na área de publicidade, voltei para a tecnologia, eu estava trabalhando com IA e com blockchain antes de vir para o mundo da sustentabilidade, agora estou em sustentabilidade. Mas as bases ficam. Então, todo aquele conhecimento de planejamento, né, de como é que eu vejo que o consumidor vai se comportar e como é que eu
posiciono as marcas para se comunicar com aquele consumidor, eu vou usar agora nessa pesquisa, porque eu preciso ver tendência de consumo, né? Ou seja, o que um cosmético vai usar daqui a 15 anos para eu começar a plantar agora? O que uma indústria farmacêutica vai consumir daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, para eu começar a desenvolver agora? Os ingredientes que agora são mais usados, eu vou até falar alguns aqui que o pessoal talvez conheça, porque algumas empresas, Natura, Boticário, tem algumas empresas até especializadas em bioingredientes, né? Elas já usam. Então você fala de murumuru, você fala de cumaru, que é uma espécie de baunilha amazônica, você fala de um que é usado até pela Chanel, que é o pau rosa, que é uma essência do Chanel número 5. Então você tem vários bioingredientes que já são usados e a demanda vai continuar existindo. Mas você tem outros que ainda não são usados. Volta e meia, quem está na área, né? Acho que o espectador aqui talvez não esteja tão ligado, mas quem está na área, volta e meia se descobre uma espécie nova na Amazônia, seja de uma planta, seja de um animal. Então, tem muita coisa ainda para ser pesquisada e explorada. É isso que me motivou até, eu moro ainda aqui em Valinhos, na região, né, mas estou de mudança lá para Rondônia, porque essas coisas você tem que estar em loco. Essas 3 semanas atrás, antes de voltar, eu estava lá, né, estava 6 meses já, e a gente foi no meio da mata colher os produtos, para ver como que é a dificuldade de você ir até o local, você entrar na floresta, colher, tirar de lá de dentro, que é a parte mais difícil, porque um cacho de babaçu, por exemplo, que é um óleo muito usado, pesa 40 quilos. Aí você tira nas costas e você anda 10 quilômetros nas costas até chegar onde tem uma estrada. Não, vai com burro, não vai? Não tem cavalo, burro, é isso que a gente está avaliando. Então, uma das tecnologias que a gente vai precisar desenvolver é de drone. Esse material vai ter que ser tirado da floresta com drone, porque aquele extrativismo romântico de 100 anos atrás, né, da borracha, principalmente, que foi muito forte ali na região, inclusive a estrada de ferro que foi feita de Porto Velho até a Bolívia, né, até Guaiará-Mirim, era justamente para escoar a borracha, o látex. Aquele extrativismo ele é inviável, porque ele é muito caro, né? O custo logístico de extração é muito caro. Então a gente precisa desenvolver novas tecnologias para aquele extrativismo ficar viável. Porque daí quando você pensa numa floresta lucrativa, você pensa nisso. Sim. Como é que eu vou extrair os frutos? Só que você não vai montar estradas no meio de toda a floresta. Então você vai ter que ter um outro jeito. Essa é mais uma das linhas de pesquisa. Então, assim, é engraçado que quando eu abracei, eu não tinha noção da dificuldade, do quanto de inovação que vai ter que acontecer para essas coisas se viabilizarem. Eu achei que tudo já estava meio pronto. Não, já tem gente que pensou nisso. Então fica até um convite, quem está pensando em ir para essa área de bioeconomia, biotecnologia, tem muita coisa para fazer. Eu acho até que pensando aí, eu estava meio que na crista da onda da tecnologia que é a inteligência artificial. Né? Blockchain, são 2 tecnologias que estão muito na moda agora, está todo mundo trabalhando com isso. Eu acho que essa área tem tanta inovação e tanta necessidade de gente capacitada e inteligente quanto a área de IA e blockchain e essas áreas correlatas. Né? Até eu estava assistindo anteontem uma palestra no Cubo, lá do Itaú, com o ex-ministro Roberto Rodrigues. E ele falou, as áreas que o Brasil é líder no mundo, onde que a gente é reconhecido como líder no mundo, né? Indústria financeira, obviamente, né? O Brasil é referência, principalmente em tecnologia para a indústria financeira, que são as fintechs, as empresas de tecnologia, startups dessa área, e no agro. E tem uma terceira área que eu acredito que é a mineração, né? O Brasil também é muito reconhecido, a própria Vale é uma empresa que é referência lá fora, né? Até de eficiência operacional. Mas pensando no agro, é o nosso mundo, é o que a gente faz diferente. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas todo dia, né? Então, é trazer essa tecnologia do agro para a floresta, para tornar a floresta viável. E dentro dessas pesquisas que você já começou e está fazendo, qual seria o caminho de o que plantar? Já tem alguma noção com relação a isso? Como reflorestar isso com as espécies e quais espécies? Então, o projeto, na verdade, ele consiste em duas partes, né? A gente tem aqueles 20% que podem ser explorados, que a gente vai plantar uma palmeira que é típica quase do Brasil inteiro, chama macaúba. Às vezes o pessoal conhece como bocaiúva em alguns lugares do Brasil. Ela é a palmeira mais, pelo menos das que estão estudadas até hoje, né? Como eu falei, na Amazônia às vezes surgem coisas novas, mas do que está mapeado, é a palmeira mais oleosa, ela produz até 16 vezes mais óleo que a soja, por exemplo, por hectare. Então a soja está aí em torno de 450, 500 quilos por hectare, e a macaúba vai para 8.100 numa pesquisa realizada pela Embrapa, né? Então,
E é uma planta que ela pode ser cultivada em consórcio com outras plantas. Isso que eu acho bem interessante. Quem está pensando em, sei lá, abandonar o gado, por exemplo, que é uma cultura que hoje não vale a pena, ela dá prejuízo, né? Eu sei porque eu sou pecuarista. Hoje é uma cultura que não vale a pena, porque o custo dos insumos aumentou mais de 2.000% e o preço aumentou 386% no mesmo período. Então, a gente perdeu muita margem para o custo produtivo, né? Mas se você consorciar a macaúba com o pasto, você consegue... E permite, porque ela precisa estar em área mais aberta, é isso? Ela é plantada aqui em São Paulo, a gente ainda está fazendo a adaptação para a Amazônia, porque vai ser outra dinâmica. Lá a Amazônia tem mais sol, a Amazônia tem mais água. A região específica que eu vou plantar, o solo é superior do que o solo aqui de São Paulo, na média, né? Obviamente, São Paulo tem áreas excelentes de solo também. Então, a visão que eu tenho é que lá vai ser mais produtivo e talvez a gente plante num intervalo menor. Mas aqui em São Paulo é plantada... você fala espaçamento. Entre espaçamento entre uma planta e outra. Ela é plantada em linhas de 5 metros. 5 metros, porque ela tem que dentro da linha, a cada 4 metros entre uma planta e outra. Porque é para você conseguir também ter uma questão de manejo, né? Para você colher os frutos. E colhe pessoa? Tem que subir, colher? A macaúba é alta, tem muito espinho. Então você não consegue subir igual um açaí, que o pessoal sobe para colher, né? Mas já tem equipamento que sobe. Não sei se você já viu, tem uns robôs já que sobem para colher açaí, que facilita, porque tem muito acidente de trabalho, né, na colheita do açaí. E eles estão agora começando. E o equipamento nem custa caro. A versão manual custa acho que R$2.000. É bem acessível, acho que vai ser amplamente adotado. Agora, voltando para macaúba, então a gente precisa fazer o manejo. Então eu poderia, por exemplo, ter o gado, né, o pasto, alternado com a macaúba, porque eles funcionam em 2 andares produtivos. O primeiro andar produtivo é o pasto e o segundo andar produtivo é a macaúba. Então eles não concorrem e podem usar a mesma área. A macaúba ela tem uma característica, a planta, que ela não faz muita sombra. Ela só faz 50% de sombra. Então qualquer vegetal que estiver embaixo, qualquer outra planta vai. Na verdade, o pasto, nos estudos feitos pelo Instituto Agronômico aqui de Campinas, ele cresce 50% mais quando está com a macaúba. Porque o excesso de sol também prejudica a planta. Queima. Né? A planta, naquela época mais seca, que tem muito sol, aqui em São Paulo mesmo tem, e lá no norte ainda pior, na Amazônia o sol nessa época, né? Que é a chamada época da seca, que eles chamam de verão lá na Amazônia. A época que chove é o inverno, a época que não chove é o verão, porque lá não faz frio nunca, né? Faz frio 2, 3 dias por ano. É bem mais quente que aqui. Então a macaúba ela consegue interagir bem. Já tem testes aqui em São Paulo, também pelo Instituto Agronômico, aqui em Votuporanga, com soja e com milho, e tem um ótimo desempenho. A diferença é que quando são áreas que tem que passar uma colheitadeira, tem milho que dar mais e soja, espaçamento. Você tem que dar um espaçamento maior. Aqui no Instituto Agronômico eles fizeram 12 metros. Inclusive agora em outubro, no dia 22 e 23, se eu não me engano, 24 de outubro, aqui em Campinas vai ter o Fórum Internacional de Macaúba. Então quem tem interesse nisso daqui vai ser em Campinas. Eu acho que é bom correr porque tem, né, o auditório lá é pequeno, então tem poucas vagas e eu acho que já está bem concorrido. Aí eu vou explicar um pouquinho da macaúba, mas só finalizando a questão do plantio. Então, o que eu acho interessante, por exemplo, para o produtor de gado? Ao extrair o óleo, que é o grande objetivo da macaúba, é o óleo. Você tem 2 óleos. Você tem o óleo da polpa, que é uma parte externa, e você tem o óleo da amêndoa, que fica dentro. Né? É igual você pensar num coco, que o pessoal está mais habituado, você tem aquela parte da fibra fora, que na macaúba é uma polpa oleosa, no coco é uma fibra seca, né? Não tem óleo. E depois você tem uma parte dura, que é o endocarpo, no coco tem também, e dentro você tem a amêndoa, que no coco é o coco mesmo, e é aquela água que fica dentro. Né? Então na macaúba é uma amêndoa, você tem então o óleo da polpa e da amêndoa. Esses óleos podem ser usados, o da polpa para biocombustível, e o Brasil já é líder mundial em biocombustível, a ideia é que a gente acelere isso, né? O Brasil hoje, entre os países do mundo, na adoção de energia elétrica, por exemplo, o Brasil é líder também. O Brasil é 6,9% da energia gerada no Brasil com biocombustível. E a gente é líder mundial. O segundo colocado é 4%. Então a gente está muito na frente. E a tendência é o Brasil... A cana ajudou muito. A cana, né? O próprio óleo de dendê, a soja é muito usada para biocombustível. Então a gente tem muito uso de biocombustível. Né? O Brasil realmente é líder nisso. E depois eu falo um pouquinho sobre essa questão do mercado de biocombustível e óleos, mas só para finalizar o raciocínio do consórcio com a macaúba. Então, você vai plantar, no caso lá do Instituto Agronômico, a cada 12 metros, porque a colheitadeira tem que passar entre as palmeiras, e você vai ter que plantar a macaúba em 2 fileiras. Então, vai ser 2 fileiras, 12 metros, 2 fileiras. Por quê? Porque no milho, na soja, você não vai conseguir
colher a macaúba, porque você vai acabar afetando as plantas. Então você tem que criar um corredor entre as duas fileiras de macaúba para fazer o manejo da macaúba. Tirar as folhas, porque como eu falei, ela tem muito espinho, então você precisa colher as folhas que estão secas, e aí você consegue fazer um manejo integrado. E o resíduo da extração do óleo da polpa, você pode dar para o gado. Então massa. Você sai, só para fazer um pouco de conta, quem está nos ouvindo entender, você sai de uma rentabilidade hoje, lá em Rondônia, com pecuária de R$ 1.500 por hectare com gado, você sai com a macaúba para R$ 80 mil por hectare. Então, assim, é outro planeta. Por quê? Porque o que é mais rentável na macaúba? É a torta, que a gente chama, que é o resíduo da extração do óleo. Por quê? Porque é o que mais tem na planta. Mas aí faz o óleo no local lá. Você tira o óleo para você vender para a indústria de cosméticos, para a indústria de alimentos. Mas você tem que ter infraestrutura para fazer isso lá no local. Tem que ter uma pequena fábrica de extração de óleo. Mas não é um equipamento complexo. Ele não é muito acessível. Uma fábrica dessa custa R$800 mil. Porque assim fica o bagaço e tudo para o gado fica lá. Para o próprio gado. Manda embora, depois traz de volta e não compensa. Exatamente. Essa é a ideia. Então a ideia é, a gente ainda tem que desenvolver toda essa tecnologia, mas é a gente implantar no nosso projeto, criar escala e aí replicar para pequenos produtores. Porque o desafio em Rondônia, você tem grandes produtores, tem áreas muito grandes como a nossa, mas você tem dezenas de milhares de pequenos produtores. Mas pode fazer uns consórcios aí com esses produtores. Você pode juntar às vezes 10 pequenos produtores e ter uma pequena fábrica, e aí eles extraem o óleo para venda, para aumentar a lucratividade, e a torta vira resíduo para alimentar o gado. Aí você intensifica o gado, sem ter que dar, às vezes, aquela tal da farinha do osso lá, que gera uma vaca louca, todos aqueles problemas associados. Você gera um insumo ali nutritivo, nativo, fresco, altamente proteico. A proteína contida na amêndoa da macaúba é excelente para o gado. E até para outras ações, para frango, para suíno, para peixe. Mas tudo a gente vai precisar adaptar para a Amazônia, porque esses estudos sempre foram feitos aqui em São Paulo, pelo Instituto Agronômico, né? E no Distrito Federal pela Embrapa. A Embrapa tem uma área que chama Agroenergia, né? E tem uma outra área especializada que estuda essa parte da macaúba. Já é uma planta que é estudada há 18 anos, mas sempre aqui para o Centro-Sul. Agora a gente vai adaptar para lá. Então a gente é bem otimista porque isso ajuda a viabilizar a floresta em pé. Então se o pequeno produtor passar a ter uma alta lucratividade no que ele já desmatou, ele não precisa desmatar mais. Vou dar um dado para vocês entenderem. Por que a questão é econômica, não é só romântica, né? É legal a floresta em pé. É óbvio que todo mundo praticamente concorda com isso, mas o pequeno produtor em Rondônia, a renda média da família é $208 por mês. É menos que um salário mínimo. Então, uma família típica, pequena produtora, na Amazônia, né? Esse dado vale para a Amazônia toda. Eu estou falando de Rondônia porque é onde eu estou. $208, ou seja, é uma subsistência praticamente. Mas eles vivem do quê, então? Ele tem um gado que ele tira leite, ele tem um milho que ele vende, ele planta às vezes uma mandioca, que é muito consumida lá no norte, mas é uma subsistência. E aí atrás da casa do cara tem uma árvore que vale R$10 mil por árvore, R$5 mil uma árvore. Como é que você fala para o cara não derruba? É impossível. A filha dele ficou doente, ele derruba uma árvore. Aí precisa arrumar o curral que quebrou, ele derruba mais 2 ou 3. Sem ninguém ver, derruba e... Seja legal, porque pode estar na parte dos 20% ou dos 50% que ele pode. Ou mesmo que ele já derrubou tudo, ele vai... É impossível. Se a gente tivesse no papel dele, a gente faria o mesmo. A sobrevivência é primeiro da família. É um crime, ele vai preso. Talvez, mas entre sobreviver e ser preso, ele prefere sobreviver. Lógico. Então, como que a gente muda isso? Dá opção, né? Mas como que a gente muda? Cara, você... tem muita rentabilidade na parte que já está derrubada. Você não precisa mexer na parte que não derrubou. E a parte que não derrubou, você também vai ganhar dinheiro. Então, mantenha ela em pé, porque ela é tua poupança. Quando a gente mudar esse mindset... Porque qual que é o problema? A colonização, que precisou ser assim, mas desde lá dos portugueses, passando depois pelo Império e passando principalmente pelo governo militar, é que assim, eram outras épocas, outra cabeça. Mas qual que era o mindset? Tem que derrubar para ocupar. Porque o Brasil tinha risco, né? Até recentemente, o Acre não faz 100 e poucos anos que a gente trocou com a Bolívia, porque era da Bolívia, mas era cheio de brasileiro lá dentro, acabou tendo um acordo, que até o Brasil foi no acordo construiu a ferrovia, e depois com a desativação da ferrovia na década de 70 construiu a rodovia, mas tinha esse risco, né, de perder o território. Então qual que era a forma de ocupar, de você dizer eu estou aqui? Era derrubando a floresta. Isso foi durante século, né? E agora a gente precisa mudar essa mentalidade. Então todo mundo lá tem essa mentalidade. Derrubar que é bom, porque eu ocupo. Sim. A gente precisa mudar a mentalidade. Falar, não, cara, não derrubar que é bom, porque vai ser mais lucrativo. E você ocupa do mesmo jeito.
Só que agora a gente tem tecnologia de satélite para monitorar, você tem drone, você tem um monte de tecnologia que você não tinha há 100 anos atrás. Então não dá para exigir que há 100 anos atrás fosse dessa forma. Então como que eu vejo? É mudar o mindset. O mindset ainda tanto é que eu tenho uma fazenda no interior que eu não quero derrubar, eu tentei um tempo atrás vender e ninguém quer comprar. Por quê? Porque a área derrubada dela é muito pequena. Eu derrubei 20% da área, eu podia ter derrubado 50 e poucos nela. Então não fala, pô, você precisa derrubar o resto para tornar a propriedade viável para venda. Eu falo, não, eu não quero derrubar, eu já estou com essa visão há muitos anos já. Né? Então como é que a gente muda o mindset? Com tecnologia. Eu acredito bastante nisso. Eu acho até que não é por acaso que eu estou vindo de tecnologia para trabalhar com isso. Trazendo um pouco esse mindset de agile, de Lean. A gente foi, na época da Pitanga, a primeira agência do Brasil também a adotar a Lean Startup dentro, né, como metodologia da agência. Isso também nessa época, 2007, 2008. Então a gente tem essa mentalidade de trazer isso para essa indústria e levando em conta que a gente tem uma Embrapa, a gente tem o Instituto Agronômico, a gente tem a Federal de Viçosa, a própria Unicamp aqui em Campinas, que são excelentes instituições de pesquisa, reconhecidas inclusive mundialmente nessa área de agro, de silvicultura, de clonagem. Né? O Brasil, por exemplo, hoje toda a plantação de eucalipto ela é por clonagem. Você não fica plantando sementinha, você já faz os clones. E qual que é a vantagem do clone? O clone ele já é testado, ele já é resistente, ele é produtivo. Então a gente quer pegar essa tecnologia de clonagem para as espécies amazônicas. É uma outra tecnologia. Então você vê que aí, eu estou falando aos poucos aqui, tem N tecnologias né, para serem desenvolvidas. Legal. Mas aí a pergunta é o seguinte, você tem uma área lá enorme, a maioria foi já derrubada ou uma maioria ainda é floresta? A que for derrubada, ok, dá para você implantar isso e vai reflorestar. Sim. A que não foi derrubada, que é uma mata, não dá para trabalhar isso. Como é que você vai começar a plantar palmeira de macaúba no meio da mata lá? Então, a macaúba ela é uma planta... Então, vamos explicar um pouquinho, porque tem algumas questões até legais e tem questões técnicas. A macaúba, a ideia original é plantar nos 20% ou 50% de plantio. Então eu não vou, a priori, mexer na floresta para pôr macaúba. Mas a macaúba é uma planta nativa amazônica. Ela poderia sim ser usada num projeto de reflorestamento ou num projeto de adensamento, porque ela é uma planta nativa. Sabendo que em projetos de reflorestamento, até 50% das plantas podem ser, eles chamam exóticas, ou seja, podem ser não nativas. Eu poderia, por exemplo, reflorestar com pinos, com eucalipto, com bambu, quer dizer, bambu, no caso até no Acre, tem a maior floresta nativa do mundo de bambu, e ninguém sabe, é na Amazônia. Tem coisas, às vezes, que eu mesmo não sabia isso, eu sei há pouquíssimos tempos desse bambu na Amazônia. Mas tem algumas espécies que não são nativas que a gente pode usar sim num projeto de reflorestamento. Mas a minha proposta é, na verdade, o contrário, é usar as plantas nativas. Mas aí você pega, por exemplo, o cacau. O cacau é nativo da Amazônia, foi de lá que nasceu, né? Na verdade, as primeiras plantas que descobriram foi no México, né? Mas ele é endêmico aqui de toda a América, né? mais temperada, mais quente, ou seja, do México para baixo, na América do Sul quase toda. E ele é nativo da Amazônia, mas a espécie que é plantada hoje não é mais, porque ela teve melhoria genética. Né? Seja antigamente com a seleção genética, que você selecionava as melhores plantas, e aí isso aí demorava anos, ou muitas vezes agora diretamente atuando no DNA, que a melhoria é em semanas, não mais em anos. Né? Mas a planta que é plantada hoje ela não é a mesma nativa, mas ela pode ser usada. Então imagina uma floresta em que eu coloque o cacau, ou eu adense com o cacau. O cacau hoje é a cultura mais... Hoje em Rondônia, né? Rondônia, o agro é extremamente importante. A cultura mais lucrativa, as duas mais lucrativas hoje em Rondônia é o café, que é o café robusto amazônico, que é um café típico de lá, é um terroir específico. Mas aí tem que ser em área que já estava desmatada. Então, dá para eu plantar junto com a macaúba, daria para eu plantar dentro de um projeto de reflorestamento e até daria para adensar uma floresta, pensando naquela questão da interação. Só que, de novo, alguém já fez isso? Não. Precisa alguém fazer, porque vai ter talvez questões de praga. Os animais, se você está dentro de uma floresta, os animais vão consumir aquele produto. Como é que você lida com isso? Você plantou, aí tudo que deu os animais comeram, aí você ficou sem nada. Aí não vai ser lucrativo, que é a proposta. Então, como é que a gente escolhe as espécies corretas para poder ter viabilidade econômica? Né? Então, é só para separar. Então, existe a parte do plantio, né, os 20%, que eu posso plantar macaúba com soja, macaúba com café, macaúba com cacau, por exemplo. E por que macaúba? Porque existe uma demanda crescendo muito de óleos, seja para biocombustível, para a indústria farmacêutica, para a indústria de alimentos e para a indústria cosmética. E não tem gente produzindo. Mas o crescimento de produção de óleo vegetal é muito pequeno. Muito pequeno. Mas isso pensando daqui 10, 15 anos, continua assim, como você falou?
curva é absurda. É uma tendência. Assim, uma mensagem para vocês, porque eu já olhei em N fontes. Tudo que você produzir de óleo você vai vender, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Porque o que acontece? Onde vai ser produzido óleo no mundo? Não dá para produzir óleo na França. Não tem clima. Quer dizer, até dá, mas tem uma produtividade muito baixa que não viabiliza. Isso, tem que ser plantas altamente produtivas. O Dendê é uma delas. O Dendê tem uma produtividade próxima da Macaúba, mas é um pouco inferior. Eu falei de 8.100, o Dendê hoje está chegando em 3.500, 4.000. É boa. É mais que o Babaçu, por exemplo, que é 600, que é uma outra palmeira também. É mais que a soja. Essa nós vamos até cortar já, vamos plantar. Não, mas o Babaçu é interessante também, porque ele tem um óleo que dá para, inclusive, você fazer lubrificante. Então, ao invés de você usar petróleo para fazer lubrificante, usar óleo vegetal para fazer lubrificante. É uma pesquisa que foi desenvolvida lá pelo professor Júlio, lá na Universidade Federal de Rondônia. Legal. E é uma pesquisa que precisa agora pegar essa pesquisa e transformar em produto. Então é bem interessante. A gente está também. O nosso objetivo é ser um hub para trazer todos esses projetos de inovação e viabilizar e transformar em produto. Porque também não adianta eu plantar, eu ter a tecnologia, mas isso não virar um produto que a pessoa compra na prateleira. É uma invenção, né? Então precisa virar um lubrificante que está lá na prateleira para o consumidor comprar, né? Então é um caminho longo. Sei que é de produto também. Eu sei que aqui na agência vocês trabalham bastante, desenvolvimento de produto, né? E tudo isso. Não na parte técnica, mas estão envolvidos, o produto tem que chegar lá na prateleira. E, muitas vezes a última milha que é distribuir o produto é muito difícil. O canal não quer, o canal cobra, né? Merchandising e toda aquela questão de ter o produto na prateleira. Então, como é que a gente faz todo esse ecossistema. Mas só para separar e finalizar a tua resposta. Né? Então, existe a parte do plantio e existe a parte do reflorestamento. Dentro de uma floresta em pé, eu posso fazer, por exemplo, o manejo. Eu posso, de forma selecionada, cortar algumas árvores e vender essas árvores. Isso pode? Isso pode. Obviamente é trabalhoso. Muitas vezes o pequeno produtor não tem recurso. Porque tem que pagar antes. Tem que fazer o inventário, fazer todo o registro no IBAMA, na Secretaria de Meio Ambiente. Tem um processo pouquinho burocrático, mas é para garantir que a coisa vai ser feita corretamente. Mas o que muda? Mas por que isso não foi feito há 5 anos atrás? 5 anos atrás você não tinha tanto satélite no ar, só a empresa lá do Elon Musk, a Starlink, pôs 4.000 no ar. Então você tem hoje um custo muito baixo para fazer monitoramento via satélite. Então, supondo que a gente vai fazer projetos desses com pequeno, eu mesmo monitoro. Será que o cara está cortando a árvore certa? Ou o cara está cortando umas a mais ali? Porque às vezes o pessoal em manejo faz isso. É ilegal, mas faz. Então, como é que a gente monitora? Antes eu tinha que ir lá, eu tinha que pegar o carro e ir lá. Puta, será que o Maurício cortou a árvore errada aqui? Vou lá ver. Agora não, por satélite você monitora tudo. Uma árvore que caiu, o satélite pega, em tempo real. Então, isso mudou. Então, essa mudança tecnológica vai viabilizar. Eu posso fazer manejo, eu posso, num projeto como esse de reflorestamento, uma parte eu fazer silvicultura. O que seria silvicultura? Eu vou pegar 10 hectares e vou plantar só castanheira. Quer dizer, castanheira nem seria porque eu não vou poder cortar, mas sei lá, vou plantar pau rosa, porque eu quero depois colher o pau rosa e plantar de novo. Isso é possível. Então agora é juntar as tecnologias. Em algumas situações a gente vai precisar mexer em legislação, porque a legislação, para esse tipo de coisa que eu estou falando, ela está antiquada. A do Brasil é a melhor do mundo, mas mesmo assim tem algumas coisas que a gente vai precisar melhorar. Eu estou sempre colocando o Brasil como líder mundial. Então, como líder, nós vamos criar o padrão. Né? Nós vamos criar o padrão de lei, o padrão de monitoramento e o padrão produtivo tecnológico. Então, a gente precisa mexer nisso. A gente vai precisar... coisas simples. Tem coisas, às vezes, muito simples. NCM. NCM é um código para poder comercializar o produto no Mercosul ou na América do Sul. Os produtos amazônicos não têm NCM. Então eu preciso que o pessoal que cuida disso... Esse não é de procedência, é isso? É um código. Açaí é o código 1, o Murumuru é código 2, o Copaíba é código 3, a Andiroba é código 4. Eu não sei os códigos, mas se não tem o código eu não consigo nem vender, eu não consigo nem exportar. Entendi. Então, assim, às vezes tem coisas básicas que a gente vai precisar. Então, precisa ir lá, conversar com o pessoal, fazer uma lista de produtos, atribuir um código, porque com o código eu consigo exportar. Sem um código eu não consigo nem embarcar o produto. Esse que eu falei já tem, né? Já tem esse código, mas é um processo, como eu tenho milhares de espécies na Amazônia, por exemplo, tem um veneno de uma serpente amazônica que é usado por captopril, não sei se você sabia. Não sabia. É um medicamento, né, que hoje rende aí como 3, 4 bi de dólares por ano. Foi um brasileiro que descobriu esse princípio ativo do veneno dessa serpente. Só que é um laboratório de fora que acabou fazendo, porque ele não conseguiu aqui interno desenvolver. Ele conseguiu alguém de fora que bancasse. Eu estava até vendo um dado, tem 43 mil patentes de ingredientes amazônicos hoje no mundo. 40 mil?
43 mil. Só que só 10% é de brasileiros, de empresas brasileiras. Então a gente tem... O pessoal mais radical chama de biopirataria. Não acho que é porque os caras estão fazendo tudo dentro da lei. São grandes laboratórios, grandes estudos de pesquisa. Mas o que a gente vê é pessoal de fora vendo o valor na nossa floresta e a gente não vendo o valor e derrubando. Então a gente precisa parar para pensar. 43 mil patentes e 10% é brasileiro. Entendeu? É muito pouco. Né? E aí você for ver o que é de empresas no Brasil, é pouquíssimo. A líder é a Natura, mas é assim, tipo, eu não lembro agora de cabeça, acho que eram 28, 30 patentes. É muito pouquinho, né? Então a gente precisa que empresários engajem nisso. Tem muito valor, tem muito dinheiro, seja no óleo, que é uma indústria... Assim, você olha os gráficos de mudança de matriz energética no mundo, basicamente o gráfico do bioóleo, né, do biodiesel, do biocombustível, ele tem uma hora que ele termina. Por quê? Porque eles preveem que não vai dar mais para plantar. O que significa para mim? Esse gráfico ele fica inflexível em 2035. Se você levar em conta que a macaúba demora 4, 5 anos para crescer, a gente está quase em 2035 já, porque eu vou plantar agora e vou colher daqui a 5 anos. 5 anos? 4 anos. Aqui em São Paulo é 4 a 5 anos. Lá no norte eu acho que vai ser mais rápido. A espécie nativa lá em 3 anos ela começa a produzir já. Que é uma espécie diferente da espécie da macaúba aqui de São Paulo. Aqui é a Acrocomia aculeata, lá é uma outra que chama Acrocomia totai. É uma outra palmeira muito parecida. Só pelo total já dá para entender que é grande, né? É uma espécie que ela é muito endêmica na Bolívia, e como eu estou numa região próxima da Bolívia, ela tem bastante ali. E a gente que está fazendo mapeamento, para você ver como as coisas no Brasil. Rondônia não tinha mapeado macaúba oficialmente. Você fala com o ribeirinho, você fala com o cara que é nativo de lá, ele fala, não, tem macaúba ali e tal. Ele sabe que tem, mas oficialmente, dentro dos estudos, a gente que está fazendo esse mapeamento, exatamente. A gente fez até um estudo interessante com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, assim, ainda de maneira informal, mas mais interessante, as fibras da folha da macaúba para uso em tecido. E num primeiro estudo, assim, ainda inicial, ela é 5 vezes mais resistente que o linho. Então a gente poderia usar até as folhas, que é algo que a gente pensava que não dava para usar para nada, poderia usar as folhas para fazer um tecido muito similar ao linho, mas 5 vezes mais resistente que o linho. Então imagina o Brasil exportando esse tecido para o mundo inteiro. Vira e mexe, tem que podar as folhas, né? Pô? Tem que podar, então você pode podar um pouco antes, para ela ainda ter aquela lignina, aquela fibra mais flexível. Que dá ligamento flexível. E aí você dá um uso para algo que seria jogado fora. Então a macaúba, na verdade, você usa ela inteira. Você usa até, se você um dia precisar, aqui é uma planta que dura 100 anos, mas se você precisar cortar, aquela madeira dela é excelente para fazer compensado ou para queimar. Isso aí parece gado, né? Aproveita tudo do boi. Tudo. Né? Você tem o palmito, obviamente, que dizem, eu nunca provei, mas dizem que é muito bom, é um palmito doce. Só que, de novo, é uma palmeira que ela é perene, ela dura 100 anos. Você não vai plantar para palmito como o açaí, você planta para palmito, ou aqui em São Paulo a Jussara, né? Que é o palmito mais comum, mas ela pode até ser aproveitada para o palmito. Então, na verdade, na macaúba você aproveita tudo 100%, não sobra nada. Sobra só o espinho, talvez, que a gente nem quer muito. Talvez se a gente for trabalhar a melhoria genética, né? Tanto o dendê, por exemplo, hoje, é uma planta que foi trazida da África, mas que ela foi feito um híbrido com uma planta brasileira, para tornar ela mais resistente a pragas e se adaptar melhor. Então, esse processo de melhoria genética a gente também vai ter que fazer, estamos começando a fazer. Então, agora voltando na tua resposta. Então, assim, o grande segredo desse projeto é pensar sempre como que eu aumento a lucratividade do pequeno produtor. Então, como é que eu ganho escala nessas coisas, tudo isso que eu falei, para o pequeno ter lucratividade e aí a floresta vai ficar em pé. Então, a floresta de pé, ela óbvio que ela é o ponto de partida, mas, na verdade, ela é o resultado final de tudo isso. E tudo isso que eu estou falando é complexo, não é rápido. Eu prevejo que uns 10 anos para a gente conseguir implementar, porque tem várias tecnologias para serem desenvolvidas e depois colocadas na prateleira, como eu falei, né? E até o final, e até o consumidor. Mas a gente está muito confiante que vai mudar radicalmente a forma de desenvolvimento do norte do país. O norte do país hoje tem mais de 500 cidades, são 39 milhões de pessoas. Você tem cidades grandes como Belém e Manaus, são cidades maiores que Campinas, inclusive. Manaus é mais ou menos do tamanho de Campinas, mas Belém são 2 Campinas. E você precisa dar atividade econômica para essa população. Então, imagina agora uma população toda focada em estudar, em se formar, em ter competência nessa área de biotecnologia, bioeconomia, porque envolve também aspectos mercadológicos, de exportação. Então, você tem todo um ecossistema. Inclusive, a gente está desenvolvendo um projeto de mapeamento do ecossistema todo lá de
de Macaúba, especificamente lá em Rondônia, junto com o professor Dicero, lá da Fundação Getúlio Vargas, para a gente também saber o que já temos, porque a Macaúba vai usar muitas das estruturas da soja, por exemplo. A estrutura toda de exportação de óleo de soja é a mesma que eu vou usar para exportar óleo de Macaúba. Já a mesma tem estrutura. Canal, Então você já tem as balsas que vão pelo rio até Itacoatiara, no Amazonas, e de lá chegam os navios para exportação. Hoje 10% da soja e dos derivados de soja do Brasil saem por Porto Velho. Que o pessoal, a maioria dos espectadores nem sabe onde fica. Então pega no mapa lá, vê onde fica Porto Velho, chama Porto Velho porque é um porto, a cidade nasceu como um porto, né, justamente por conta da estrada de ferro. Então lá hoje 10% da produção de soja já escoa por lá. Isso. E lá é um Y, né? Se você do lado, né, direito, você olhando de frente para o mapa, do lado direito, aqui para você está do lado esquerdo, mas pensa você olhando na frente do mapa, você sai para o Atlântico e do lado esquerdo você sai para o Pacífico. Então hoje sai por via rodoviária para o Porto de Ilo, no sul do Chile, e aí você está de frente para todos os mercados asiáticos. E para um mercado que eu considero importantíssimo para os bioinsumos, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é líder mundial em cosméticos. Né? Já foi a França ainda é uma potência, mas hoje quem dita a tendência em tecnologia de cosmético é a Coreia do Sul. E a gente está ali de frente para a Coreia do Sul. Então, viabilizar a exportação é importante. Né? O Brasil hoje, a exportação de produtos agrícolas é o principal item. Né? Minério e água são nossos principais itens de exportação. E aí a gente quer trazer esse desenvolvimento para o estado de Rondônia, que é um estado essencialmente agro. Quando eu falo de agribusiness, né? Aí, só para você entender, o agro não é só o produtor que planta o milho. Você tem toda uma cadeia, né? Para o milho virar na tua prateleira lá do supermercado cornflakes. Né? Ele vira lá o cereal de milho, mas tem um monte de gente aqui no meio do caminho. Toda essa cadeia se chama agribusiness, né? O agronegócio. Então o agronegócio em Rondônia é importantíssimo. A gente tem uma feira todo ano em maio que chama Rondônia Rural Show. Esse ano a gente expôs lá. Foram 276 mil visitantes, gerou 4,4 bilhões em negócio. Então, assim, é um negócio. Eu mesmo, que eu tinha morado até os 16 anos, né? Na verdade, eu estou voltando para Rondônia. Eu sou paulista, mas fui bebê para lá, fiquei até os 16 anos, vim para Campinas para estudar, para fazer Unicamp e acabei não voltando mais. Fiquei 30 anos em São Paulo. E agora estou de volta para lá. Eu mesmo não sabia o que tinha se tornado, a potência que tinha se tornado. Então, convido quem puder, em maio do ano que vem, também uma feira excelente, para entender essa dinâmica toda do agro, de como que a exportação, os grandes grupos todos estão lá, né? Cargill, Amage, JBS, Minerva, Marfrig, todo mundo você pensar que são os grandes do agro, todos estão lá em Bom Futuro, todos estão em Rondônia, a própria BR Calibô de chocolates, que é a maior empresa do mundo, está lá, as empresas de café todas estão lá, assim, tem muitas oportunidades, pessoal. Legal. Agora, Maurício, tudo isso é um trabalho árduo e o investimento para tudo isso? Porque assim, você tem que esperar aí 10 anos para ver resultados. E como é que você está conseguindo investimento para tudo isso? Para todas essas pesquisas, esse trabalho? Tem mais empresa envolvida? Da onde veio esse investimento? Então, no nosso caso específico, já temos um investidor para a parte de reflorestamento. O reflorestamento ele tem uma característica também importante, que é o crédito de carbono que você gera ao replantar a floresta. Só isso já viabiliza, porque o custo desse projeto que eu estou falando de reflorestamento é de 300 milhões de reais na nossa área. Né? Então é um custo alto, mas ele se paga só com o carbono gerado. Então isso é interessante porque você consegue, assim, tem dezenas de empresas hoje no mercado. A gente está com a líder de mercado, né? Mas existem dezenas de empresas, então quem está pensando em fazer isso tem sim funding, tem dinheiro. Nem é muito difícil conseguir. E é sempre no modelo de parceria, ou seja, o fundo, né, o investidor entra com o dinheiro, tem todo o custo e depois lá na frente vai dividir a receita. Né? Basicamente esse modelo. Modelo até bem simples. Né? Agora a parte de plantio é um pouco mais complicada. Por quê? Porque o banco ou o fundo ele quer saber se dá certo. Só que eu estou fazendo um negócio que ninguém nunca fez. Então, como é que vai saber se dá certo? Então, para o banco, quando o cara financista, eu já trabalhei 3 anos em banco, né? Eu fui do Bank Boston. O banco ele tem uma visão de risco. Pô, isso aqui nunca foi feito, tem mais risco. Então, essa parte a gente, por enquanto, está bancando com recurso próprio. Mas eu acredito que à medida que o primeiro plantio dê certo, e tem um outro plantio de 34 hectares que está sendo feito por uma startup chamada Inocas, no Pará, no litoral do Pará, que vamos dizer assim, é protagonista, é pioneiro como o nosso. Então, a partir do momento que daqui a uns 3 anos isso comece a dar os primeiros frutos, 3, 4 anos, aí acho que a gente vai ter funding abundante. Mas a própria Macaúba gera também crédito de carbono. Então, não é que você não consegue nada, você consegue
pelo menos o crédito de carbono gerado pelo plantio da macaúba, porque ao crescer a planta captura carbono, obviamente, né? A madeira é carbono puro, né? O caule da planta, as folhas, tudo é carbono puro. Então você consegue esse funding. Então hoje não é difícil. O que é difícil na Amazônia? Tem muito pouca propriedade com toda a documentação regular. CAR, CCIR, ITR pago em dia, escritura definitiva, uma série de documentos. Difícil. Porque é uma área de fronteira de ocupação. Então tem fazenda que não tem, né? Tem áreas que não tem documentação em dia. E quando você não tem documentação, aí é muito difícil alguém aportar, né? Mas assim, Rondônia tem algumas características. Um dado que é interessante. No Brasil, só 1,2% das propriedades tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Regular. Pô. O que é um absurdo, que é quase nada. 99% não tem o CAR regular. Mas em Rondônia 6% tem. Que ainda é muito pouco, mas é quase 6 vezes mais do que a média do Brasil. 5 vezes mais do que a média do Brasil. Então, isso já viabiliza, né? A gente já tem mapeado, a gente está junto com uma outra startup que chama Coil, né? E a Coil tem mapeado hoje quase 14 mil pequenos produtores rurais que têm essa possibilidade de adotar essas tecnologias que eu estou falando e que estão, a maior parte, com a documentação regular. Então a gente conseguiria já ter um volume de mais de 2 milhões de hectares para poder implantar esse projeto, que já viabiliza. Aí quando a minha visão, né? Quando eu morei na Itália, lá em Torino, eu vi muito, até a gente estava conversando aqui antes na entrevista, o cluster lá do automotivo, né? O que é o cluster? São várias empresas atuando dentro do ecossistema. Então você tem o cara que fornece uma determinada peça, a empresa de pesquisa que vai desenvolver o produto, os estúdios que fazem... Você tem toda uma série de milhares de empresas que fazem com que aquela fábrica da Fiat funcione. Né, que na verdade nem está tão ativa mais lá. Eles mudaram para regiões mais baratas como a Polônia. Mas você tem todo aquele cluster que continua ativo, apesar da fábrica não estar tão ativa da Fiat, continua ativo lá. E a gente precisa criar a mesma coisa no entorno. Quando o investidor vê, eu tenho o cara do transporte, eu tenho o cara da pesquisa, eu tenho todo o ecossistema funcionando, aí o banco põe dinheiro, porque ele sabe que tudo está pronto. Então, quando eu falava quem no mundo vai plantar macaúba, vai plantar óleo, né? Plantar alguma planta que produza óleo para ter o biocombustível, é a faixa equatorial, né? Ali nos trópicos, entre os trópicos, né? Do mundo, tropical mesmo. Então você vê América Central e do Sul, você vê a África e o Sudeste Asiático. A África é excelente, porque ela tem uma área enorme para plantio, mas a África não tem infra. É difícil. Então eu vou plantar macaúba e como que eu tirar de lá? Não tem estrada, não tem ferrovia, não tem nada. Então eu acho que a África vai se desenvolver nesse sentido, principalmente nas regiões mais próximas do litoral, que aí o escoamento é mais fácil, mas vai demorar décadas, né? Porque tem toda uma infraestrutura para ser construída. O Sudeste Asiático é excelente, mas já tem muito dendê lá. E o dendê lá foi plantado devastando a floresta. Foi um modelo que até está sendo questionado. Então eles vão ter que rever o modelo. O que sobrou no mundo para plantar macaúba? América do Sul. E dentro da América do Sul, o Brasil é 80% da área plantada. Legal. Então nós somos o que vai puxar esse fio aí. Legal. E quando os fundos, né, de investimento, equity, ou os próprios bancos mesmo, né, seja um Banco do Brasil, seja um BNDES, o Banco da Amazônia, que é hoje o que tem a taxa menor, quando eles virem, né, até o FNO, que é um fundo subsidiado pelo governo, quando eles virem que isso tem um ecossistema nascendo, aí o risco cai e aí eles vão aportar dinheiro. Legal. Então a gente está no começo, mas óbvio que quem chega no começo bebe água limpa. Né? Tem sempre quem chega antes, né? Igual uma startup. O primeiro buscador vira dono do mercado. A primeira rede social vira dona do mercado. Tem outras que surgem depois, mas a primeira sempre tem né? Você vê hoje a Meta, ela é muito maior que os outros. Seja com Facebook, Instagram, WhatsApp, porque eles chegaram primeiro, né? Foram o primeiro a se estabelecer. Então isso vale para todos os mercados. Então eu convido quem tem interesse em empreender nessa área. É uma área que está começando, a gente é desbravador, a gente é meio bandeirante, né? Mas eu acho que é uma área muito interessante. E tem algum site, alguma coisa que o pessoal possa começar a seguir? Ou yanayaco.com, com Y. Tá, eu vou pôr em caracteres aí. yaco.com. É uma palavra do idioma Quechua. Quechua é um grupo indígena de várias tribos que viveu ali naquela região que a gente está, no Brasil mesmo, em Rondônia, na Bolívia, no Peru, no próprio Chile. Era uma ocupação grande. Significa águas escuras. Porque os rios amazônicos, quando eles são rios mais antigos,
por conta de muita matéria-prima que cai dentro, muita matéria orgânica que cai dentro do rio, ele fica escuro, como tem o Rio Negro, que é o mais famoso, tanto é que o nome é Rio Negro. E dentro da nossa área passa um rio que chama originalmente Yanayaco, que depois foi aportuguesado para Janayaco, mas é o nome original Quechua. Então a gente quis homenagear essa ocupação humana lá mais antiga, né? E até por ter o rio. Porque no final, tudo isso que a gente está falando tem muito a ver com água, né? Sim. A floresta preservada é um dos grandes objetivos. Preservar né? a água. E no próprio Código Florestal prevê isso, que as regiões do entorno das nascentes e dos próprios rios têm que ter floresta para preservar a água. Coisa que a Europa não fez. Você vai na Europa, aquela agricultura assim, até no horizonte e passando os riozinhos sem nada em volta. Eu acho que, inclusive, é um convite para os europeus, quem estiver assistindo, reverem o modelo. Em volta dos rios tem que ter floresta, porque isso aí ajuda a manter a água, que é um recurso extremamente precioso. Eu morei lá na Europa, já tem um problema com água grave na Europa, e esse problema vai aumentar. O Brasil, ao contrário, é a maior fonte de água doce do mundo. Pena que a gente polua tanto. Aí é um problema que não é tanto rural, apesar de acontecer, às vezes, com defensivos, né? Mas é um problema muito urbano. De novo, você que está assistindo também, pôr a mão na consciência. A gente não pode poluir as águas. Esse é um problema, inclusive, grave em Campinas, né? Na época da seca, a gente enfrenta a falta de água em toda a região aqui. Não porque não tem, mas porque o que tem muitas vezes está poluído. Com esgoto, com produto químico, com lixo. As pessoas continuam jogando lixo na rua, assim... São coisas surreais, né? A gente está em 2024, ainda tem que discutir isso. Para mim, isso já deveria ser assunto Mas estamos chegando resolvido. Lá. Essa geração mais nova está muito consciente disso. Você pega a geração de 20 anos, 22 anos, na sua grande maioria está muito consciente disso. Eu percebo Uma vez eu estava na Ilha Bela atravessando de Jeep ali para chegar do lado de lá, que é a Baía dos Castelhanos. Isso, lá que é maravilhoso. Um cara jogou uma latinha de Coca-Cola no meio da reserva. Não acredito. Mas o guia foi muito inteligente. Ele não falou nada, ele parou o Jeep, deu ré, catou a latinha, pôs dentro do Jeep e continuou. Não falou uma palavra. O cara ficou com a viagem toda... o cara que estava dentro do Jeep. O cara que jogou a latinha ficou a viagem toda com a cara no chão. Você viu o costume, ele viu que fez uma besteira. O cara joga uma latinha no meio da reserva, porra. Volta a latinha para onde ela veio. Ela veio do bar, vai lá e joga no lixo na frente do bar. Volta, né? A gente tem que cuidar. Essa economia pode circular, ver que o pessoal fala tanto, o ser humano está no meio do circuito. Lógico. Ele é responsável para que a economia seja circular. Porque muitas vezes fala, não, é culpa da empresa lá do refrigerante, do suco, que tem que cuidar da latinha. É também. Mas também é nossa. Tem que dar uma destinação. Como é que a empresa que produz a bebida vai cuidar de 200 milhões de latinhas, né? 208 milhões de pessoas consumindo isso no Brasil inteiro. Então, é também nossa responsabilidade. Então, vamos trazer também um pouquinho para nós, né? Para o nosso dia a dia, desde trocar a esponja que você usa para limpar a tua louça, nada contra as indústrias que produzem esponja, mas dá para usar aquela esponja orgânica, a famosa bucha, né? Eu uso em casa há 15 anos. É pior que a esponja, mas você não suja tanto. Para lavar louça? Para lavar louça. É mesmo? Aquela esponja que a gente tomava banho? Você tem que pôr na cândida, né, por umas 2 horas para ela amaciar um pouco. Porque senão ela risca a tua louça, né? Se for alguma coisa mais sensível, um cristal, alguma coisa assim. Mas você pode usar tranquilamente. Eu lembro dessa bucha que eu tomava banho com isso. E isso aí você planta, né? Isso aí você não precisa de uma puta de um produto químico que não é reciclável. Mas acha ainda dessas buchas para comprar? Acha no supermercado. Acha no supermercado? Acha. Tem que... Geralmente está mais na seção de banho. A Elô está falando que usa. Está mais na seção de banho do que na seção de... Mas será que essas buchas que tem é natural? Não é bucha? Não, é natural. E eles já fazem esse processo de amaciar. Então, se você não quer fazer, você já compra no mercado feito. E é legal porque é um lixo a menos que você pode... Lógico. Eu até, se o pessoal quiser me seguir, no LinkedIn eu publico bastante conteúdo interessante, né? Eu até na semana passada publiquei um vídeo de uma pessoa da área mais de uso sustentável. Eu não sou dessa área, eu sou da área da produtividade sustentável. Mas eu publiquei um vídeo que ela dá dicas de como mudar pequenos hábitos do dia a dia para tornar o dia a dia mais sustentável. São coisas bestas. Mas a gente tem dificuldade. Por exemplo, na minha cidade, em Valinhos, eu separo todo o lixo. Sim. Né? O vidro, do plástico, do papel, do lixo orgânico. O orgânico, ok, eu tenho uma coleta separada. Mas depois eu junto tudo que eu separei, porque só passa um caminhão por dia. Como que era na Itália? Isso eu estou falando em 2001 até 2003, foi quando eu morei lá. Faz 20 anos, mais de 20 anos.
Tem as lixeiras na rua, então você tem a do vidro, você tem a do plástico, você tem a do papel. Você vai lá e já põe separado, e o caminhão passa coletando separado. Sim. Então isso aumenta a rentabilidade do lixo, porque você não tem um custo de separação. Hoje no Brasil, para mim, o modelo está completamente errado. Porque eu separo em casa porque é uma questão de criar o hábito, até para minha filha, para ela aprender que tem que separar. Mas eu junto tudo de novo. Aí alguém lá na cooperativa vai separar tudo de novo, que não faz o mínimo sentido. Então tá errado. Essas coisas mas que dá emprego pro cara da cooperativa. Mas esse cara podia fazer outra coisa talvez um pouco mais nobre. Por exemplo, ele podia estar na indústria de biotecnologia plantando, ele podia estar colhendo. Legal. Por exemplo, o pessoal que faz extrativismo de Andiroba e Copaíba, que são 2 óleos amazônicos, até que tem um valor de mercado alto, coisa de R$3.000, assim, a essência, né? Não o óleo. O óleo está em torno de R$120 o litro. Mesmo assim, esse cara ele tira 10 litros por dia. Nossa! Jura? Se multiplicar por esse valor, o cara tem uma boa renda. Só que é um trabalho pesado. Ele entra no meio da mata, às vezes anda 10, 20 quilômetros no dia. Para extração nativa. Para extrair da floresta, é um extrativismo. Só que já é algo que é rentável. Entendi. Então, tem profissões já dentro da bioeconomia que são rentáveis. Às vezes a pessoa não quer, porque, de novo, a floresta é quente, é úmida, tem abelha, tem mutuca, tem vespa, tem cobra, tem onça. Tudo isso aí é floresta. E lá é de verdade, não é que tem onça de mentirinha, igual aqui na Mata Atlântica. Lá tem mesmo. Se você vai entrar no meio da mata, você tem que entrar armado. Porque você pode encontrar porco do mato, tal do javali, né? Aqui em São Paulo chama javali. E eles são altamente violentos. Se pegar um bando, você está morto. Você vai ter que subir numa árvore muito rápido. Então, mas assim, é rentável. Legal. Então, são atividades que a gente só precisa agora, usando esse espírito de startup. Eu vi que aqui no teu programa vem muito startup, né? Como é que eu escalo isso? Então, tem um artigo que eu até recomendo ler do pessoal do Network Effects, é um site nfx.com, que chama... Está lá no site, mas acho que não é deles o artigo. Chama Faça Coisas Não Escaláveis, que é um negócio que vai contra todo o princípio, que a startup é sempre como eu escalo. Mas qual que é o princípio? Primeiro você faz não escalável, nem que você faça manual. Quando funcionou, aí você vai pôr tecnologia para que escale. Aonde é esse? Que site que é esse? nfx.com, é um site que eu gosto muito. nfx.com, tá aí mais uma Network dica. Effects, efeito de rede. É um negócio que todo mundo devia entender, efeito de rede. Eu vou dar um exemplo, efeito de rede. Quando foi criado o telefone, só tinham 2 telefones. O do presidente dos Estados Unidos e do imperador do Brasil. Não sei se você sabe, a primeira ligação entre chefes de Estado foi do Dom Pedro II para o... Dom Pedro era danado, né? Dom Pedro era um cara super inovador, admiro muito. E não tinha muito valor, porque o telefone só servia para falar ele com ele. Quanto mais telefones foram sendo comprados... mais valor o telefone passa a ter, porque você consegue falar com mais gente. Isso é efeito de rede. Quando você tem um produto vendendo na Amazon, a Amazon não gera interesse nem para quem vende, porque não tem ninguém comprando, e nem para quem compra, porque só tem um produto. Agora, quando você tem 100 milhões de produtos, de itens diferentes, 10 milhões de itens diferentes no Mercado Livre, aí ele tem alto valor. Então, o efeito de rede é isso. Quanto mais gente usa, mais gente usa. Economia de rede escala. social, mesma coisa. Quando você tinha lá só os universitários usando o Facebook, não gerava valor para ninguém, a não ser para os próprios universitários, porque ela começou como uma rede social universitária. Mas quando um monte de gente começou a adotar, é mais ou menos por que todo mundo usa o WhatsApp e pouca gente usa Telegram? Porque está todo mundo no WhatsApp, então vira meio... Né, quem veio primeiro, o ovo, a galinha, né? Na verdade foi o ovo, né? Porque ele veio de um réptil, mas no caso da rede social é isso. Quanto mais você tem um efeito de rede muito pesado. E esse site, ele tem um artigo que explica os efeitos de rede da Uber, os efeitos de rede do Airbnb. Eu acho que todo empresário deveria estudar, porque é muito interessante. Legal. E, em especial esse artigo aí, faça coisas não escaláveis. Se você procurar na internet, acha bem fácil. E explica isso. Às vezes o empreendedor ele já pensa em como é que eu vou fazer um negócio de bilhão, mas para fazer um negócio de bilhão você tem que fazer um negócio pequenininho. Já pensando que isso um dia vai ser escalado, mas você tem que fazer funcionar, tem que fazer rodar. Nós estamos hoje no nosso negócio nessa fase. Vamos fazer algo não escalável e aí depois nós vamos adotar tecnologias para escalar. É esse o foco. Pô, Maurício, obrigado, viu, cara? Olha, foi uma aula de sustentabilidade aqui e perseverança, né? Sim, acima de tudo, perseverança. É um projeto de 20 anos, né? É o meu projeto de vida agora. E convido, né, quem quiser entrar nessa jornada. É uma jornada assim maravilhosa. Quanto mais eu entro para dentro da floresta, mais eu fico maravilhado. Maravilhado, legal. Pô,
Pô, parabéns, viu? Legal. Fiquei muito satisfeito. Muito legal. Muito bom, muito bom. Nosso. E a gente vai continuar nessa ligação aqui, porque daqui um pouquinho eu quero saber como é que está andando lá, né? Vamos sua sim. pesquisa, seu trabalho, você pode trazer para a gente os resultados. Eu acho até que poderia ser interessante, talvez seja algo talvez muito específico, mas é interessante, dado que é aqui em Campinas, o Fórum Internacional da Macaúba, que vai acontecer aqui no Instituto Agronômico. O professor Colombo, que é o figura-chave aí, né, com a equipe dele, a Brenda e várias outras pessoas, é uma pessoa que é apaixonada pela Macaúba. Eu levei ele agora em maio, convidei, né, para ir lá no Rondônia Rural Show. Ele ficou maravilhado com como o Estado está desenvolvido nessa área, né? E ele é um cara que entende muito mais que eu. Ele vai, de repente, até uma pessoa interessante para trazer aqui para falar. Né? E quando vai ser esse evento? É no final de outubro, acho que é 22, 23 de outubro. Eu vou estar aqui, vou estar no congresso. Tá. Já estou até com o meu ingresso comprado, porque eu falei, é pequeno auditório, vai lotar, então quem não comprar vai ficar sem. Quem deixar para a última hora, já está, acho que é no segundo ou terceiro lote, para você ver como já vendeu bastante ingresso. Então é um assunto que eu acho que é interessante. Para todo mundo. Macaúba você pode fazer N coisas. Lá no Mato Grosso do Sul se usa macaúba para fazer sorvete. Tem um programa de merenda escolar usando a proteína, usando a polpa da macaúba, porque tem um viés de pesquisa aí que diz que as gorduras da macaúba ajudam em emagrecimento, então é para evitar a obesidade infantil. Se isso for verdade, acho que é uma outra linha de pesquisa espetacular, porque todo mundo está procurando esse produto que é gostoso e não engorda, né? A macaúba é muito saborosa, é um sabor muito característico, é difícil até de comparar para vocês têm que experimentar para ver, mas assim, se tivesse viés, né? Fizeram uma cerveja de macaúba, então se a cerveja for gostosa, não provei ainda, e não engordar, aí fechou. Quem bolar isso aí tá bilionário, entendeu? Que é o que todo mundo quer, né? Então acho que são assuntos interessantes a gente trazer um pouco, acho que para o teu programa aqui, né? Espero ter sido o primeiro, mas trazer esse tema da biotecnologia, da bioeconomia, isso é importante. Porque é uma área que o Brasil já é líder mundial e eu acredito, a gente vai ser o grande referência do mundo. Mais até do que inovação em geral, porque como eu falei, o Brasil é referência hoje em indústria financeira, agro e minério. É isso que a gente é reconhecido no mundo. Então, não que não deve inovar em educação, em saúde, a gente precisa de inovação, mas acho que essas três áreas, e aí falando em especial do agro e da biotecnologia, são áreas que a gente é realmente uma referência mundial. Até passamos os Estados Unidos em algodão, né? Agora esses dias, então verdade. Já estamos aí 6, 7 culturas que nós somos o maior produtor, o maior exportador do mundo, soja, milho, carne, várias culturas que nós somos referência, café, cacau. Então e precisa de empreendedor, precisa de inovação, precisa de bons profissionais, precisa de dinheiro. Então quem for do mercado financeiro olhar para essa área, que é uma área espetacular. Sim, perfeito. Muito obrigado, então. Obrigado pela sua presença aqui, por tudo que você passou para a gente aqui, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Tá aí mais um episódio do Fermento em Pod para você. Hoje a gente falou muito sobre sustentabilidade, principalmente sobre a nossa floresta amazônica e como torná-la sustentável e rentável também. Ok? Então, obrigado pela presença de todos aí e até o próximo programa. Até lá.